Tenho 2 versículos bíblicos para ler com você hoje. O primeiro está em Deuteronômio 6, 4. Deuteronômio 6, 4. Capítulo 6, versículo 4. Fala assim: Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é um único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é um único Senhor. Repete comigo isso. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é um único Senhor. Na ministração passada nós falamos um pouco sobre o ser de Deus. A resposta que Moisés deu, a resposta que Deus deu a Moisés na pergunta: quem tu és? Ele falou: eu sou. E nós entendemos que Deus falou: eu sou, porque Ele não poderia definir naquele momento quem Ele era, porque senão o povo ia começar a olhar para um atributo dele somente. E é interessante porque isso parece muito conosco. Nós conhecemos um atributo de Deus ao qual nós gostamos e identificamos Deus somente através desse atributo, somente desse adjetivo. Parece que a igreja caminha num estado onde cada um criou o seu Deus, ou cada um desenvolveu o seu próprio Jesus. É interessante, se você pergunta quem é Jesus para um, ele vai identificar um Jesus que é totalmente diferente de um outro. E desenvolvemos o nosso próprio céu, desenvolvemos o nosso próprio Deus. Mas o Senhor deu uma máxima para Israel, falou: o Senhor teu Deus é um único Deus, nós não temos vários deuses. Aliás, não era para termos vários deuses. O fato de nós termos outros deuses está ligado à nossa falta do conhecimento do Deus eterno. Nós resumimos a conhecer Deus no aceitar Jesus. Preste atenção numa coisa: nós precisamos evangelizar, nós precisamos apresentar o reino de Deus, o evangelho às pessoas. Se você não conhece o Senhor, você precisa conhecer o Senhor. Você precisa reconhecer o seu senhorio, se arrepender dos seus pecados. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Mas o conhecer a Deus é muito mais do que um momento que você aquele momento que você aceitou a Jesus. O conhecer a Deus, ele está ligado a quem é que nós adoramos. Se nós estamos nos tornando parecido com quem nós estamos adorando, quem é que nós estamos adorando? Se eu estou me tornando a estatura de um varão perfeito, e esse varão perfeito é a figura do Deus encarnado, quem é esse Deus? É por isso que eu falei para vocês que nós temos que começar a ter uma visão investigativa da Bíblia. Eu vejo pessoas tentando falar sobre assuntos dificultosos bíblicos, que eu amo teologia, vocês sabem disso, quem me conhece sabe. Eu vivo e respiro isso por muito tempo. Mas eu vejo pessoas tentando falar sobre o estudo de Deus sem tentar conhecer Deus. É impossível. Ou ler a Bíblia só quando precisa, ou momento de dificuldade, enfim. Começar a desenvolver uma vida, não é simples, mas uma vida ruim de caminhada. Você lembra que eu falei que uma das perguntas que eu fiz para Deus é por que as pessoas elas não perseveram? E aí Daniel me fala que o povo que conhece a Deus, ele é forte e ativo. Ele é um povo ativo. Ele é um povo que ele faz as coisas com alegria. Daniel fala isso. Então, muitas das pessoas que não perseveram ou vivem altos e baixos é porque seu conhecimento de Deus é ao ponto onde seu emocional atinge.
Nosso conhecimento de Deus está muito ligado com aquilo que com o nosso emocional. É por isso que nós chamamos muito o nosso Jesus, o nosso Deus. Ai, meu Jesus lindo. Quantos aqui já tiveram uma visão real de Jesus? Quantos aqui já tiveram uma visão real de Jesus? Levanta a mão. Por que você chama ele de lindo? Por que você canta que ele é lindo? Quantos aqui já olharam para as Escrituras e investigaram acerca da vida desse homem, do Deus encarnado, do Filho que é eterno com o Pai, que é o Filho do Pai, que o Pai entrega para a redenção, para a consumação das coisas? Qual foi a tua leitura investigativa sobre esse homem, sobre o Deus encarnado? Quando foi que você parou e começou a investigar sobre aquele a qual você pertence? Deus está dando sinais para nós sobre a Assembleia Solene, sobre o que Ele vai fazer, sobre cultivando a terra para o seu retorno. Quem é que está voltando? Quem é que está voltando? E quem é esse Jesus? Quem é Jesus? Será que você não cultivou um Jesus platônico aí? Que você criou bonitinho para você, mas que não tem muito a ver com as Escrituras? Uma coisa assustadora, eu tenho me deparado com pessoas que criaram um Jesus que não tem nada a ver com Jesus, o Filho eterno, o primogênito e o Senhor das Escrituras. Isso é assustador. Talvez o Jesus que nós estamos cultivando seja um falso Deus. Aliás, não é porque tem um nome, que eu dou o nome de Jesus, que ele pode ser Jesus. Aliás, eu posso dar o nome de Jesus a um cachorro. Eu já vi pessoas deram o nome de Jesus a um cachorro. Já vi um cachorro, Jesus e Cristo. Já vi. Não gostei muito, mas já vi. Mas quem é esse Jesus de fato? Que o nome dele é poderoso, seu sangue é purificador, que é a expressão do Pai na terra. Quem é Ele? Quem é Ele? Quem é Ele que está na eternidade, numa relação amorosa com o Pai e o Espírito, e que transcende o tempo e a época e entra na história? Quem é Ele? A expressão viva da graça de Deus, o próprio Pai, a figura do próprio Pai. Quem é Ele? Eu preciso conhecer a Deus. Preciso buscar nas Escrituras. Eu preciso conhecer o caráter desse Deus. Isso vai fazer a diferença. MPC, Ministério Paixão e Compaixão. Nós precisamos conhecer Deus. Nós precisamos buscar o Senhor. Precisamos conhecer a quem nós adoramos. Nós precisamos investigar a vida desse ser. Mas como nós vamos investigar sobre a vida de alguém que eu estou duvidando até da sua existência? Lembra da estatística que eu falei sobre as universidades? Jovens, 70% dos jovens cristãos que entram na universidade saem, deixam a fé. Aí eu pergunto, quem era esse Jesus que ele estava adorando? Quem era esse Deus? Quem é esse Deus que você abandona por causa de um relacionamento? Eu já vi gente largando a fé porque se apaixonou. Você conhece alguém? Talvez você. Eu não estou nem falando deixando a igreja, porque igreja se deixa quando fica com raiva, né? Estou falando largar a fé mesmo. É assustador.
Nós precisamos ter uma visão investigativa sobre Deus. Precisamos buscar, descobrir quem é esse Deus que deu essa máxima a Israel. O Senhor, teu Deus, é um único Deus. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Quantas vezes você abriu a palavra e falou, quem é esse Deus? Eu vou descobrir quem é Ele. Agora, te dou uma dica, não joga no Google, quem é Deus, não. Porque vai complicar a tua vida. Eu fico pensando, o que seria se amanhã, nos maiores meios de comunicação, nos jornais, surgisse uma notícia, foi provado que Jesus não existiu. É provado que Deus não existe. O que seria dos cristãos do mundo ou no Brasil? Eu fico me perguntando, quantas pessoas estariam aqui no próximo domingo se começasse a circular a notícia se de fato Deus existiu ou Jesus existiu? Nós sabemos que há muito mais evidências, maiores evidências da existência do Cristo do que do próprio César. E César é alguém marcante na história. Mas se acontecesse isso, será que tua fé está baseada naquilo que você sente ou na certeza, na razão? Porque fé em razão é possível. Eu me emociono quando o Senhor me toca e eu me emociono em falar o seu nome. E a emoção faz parte do relacionamento que eu tenho com Ele, porque Deus se emociona também. A palavra mostra isso. Mas a minha fé está ligada à razão. Não a minha razão, mas a razão dele. O que ele comunica. E logo afeta aquilo que eu considero como razão. O razoável. Se circulasse nos jornais, provaram a existência, não existe Jesus e não existe Deus, isso foi fruto da mente humana. Como seria? Será que você estaria pensando, nossa, perdi um maior tempo. Cara, e o dinheiro que eu gastei? Cara, quantos domingos eu perdi? Nossa, e agora? Não. Aí você entende quando a palavra diz, o próprio Cristo fala, quando o Filho de um Homem voltar à terra, por acaso vai encontrar fé nesse lugar? Você entende o porquê? Porque está baseado naquilo que eu sinto. Eu chegar nesse lugar, eu posso estar destruído, mas o que eu creio não está baseado no que eu estou sentindo. Só de falar o nome de Deus tem que mexer comigo. Você tem que mexer com o meu ser. Porque em toda a terra há evidência da sua existência. Você já leu Romanos 1:20? Já leu ou não? Se não, por favor, leia. Você já leu a Bíblia? Leia, porque é legal a Bíblia. E é sobre ela que eu estou falando. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra que é soprada, a rua de Deus, se fez carne. E habitou entre nós, e vimos sua glória como unigênita do Pai. No princípio era a palavra, era o verbo, o Logos. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que escreve a história e entra na história para se relacionar conosco? Que mesmo conhecendo o fim, se relaciona comigo e é afetado pelo hoje. Ou você acha que a oração não é uma lacuna aonde Deus deixa na história para que o seu povo possa de alguma maneira afetar a história? Quem é esse Deus?
Quem é esse Deus? Coloca o slide para mim, por favor. Deus, o ser e os seus nomes. Você conhece o nome de Deus porque talvez você escutou em alguma canção. Você conhece alguns nomes de Deus porque virou jargão evangélico. Em nome de Jesus, virou uma palavra para ser mágica. Uma palavra que todo mundo usa. Porque usou o nome de Jesus é crente, vai para o céu. Ou Jeová, sei lá. Algum nome que você usa. Você conhece o nome de Deus não porque você investigou a respeito desse nome, mas você conhece o nome de Deus porque está na boca do povo, principalmente do povo evangélico, na cantora mais famosa da terra, da irmã do sapato de fogo, da irmã que canta e toca a tua emoção. Você já parou para pensar o que você está cantando? Quem é esse que você exalta? Deus, o ser e o seu nome. Pode passar. Vamos ler Daniel 2, 20 ao 22. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e o conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece que está em trevas e com ele mora a luz. Quem é ele? Quem é ele? Pode passar. O impacto do estudo do caráter de Deus em nossas vidas. Qual é o caráter de Deus? Às vezes, nós olhamos para Deus e parece que nós servimos um Deus meio duvidoso. Como é que é Deus? O Senhor não é o dono do ouro e da prata e eu estou aqui no maior perrengue. O que acontece, Senhor? Senhor, eu dei meu dízimo 6 meses, os outros 6 meses eu fiquei meio quebrado aí. O Senhor sabe, o Senhor entende, o Senhor é um Deus que entende. Como é que é, Senhor? Esses 6 meses não valeu não é um depósito? Não vai render nada. Porque se ora, porque às vezes nós pensamos que ofertar, servir a Deus com as finanças é depósito. Tem que render, todo mês tem que render. Vou parar, isso é coisa para o Steve e para a dona, não é para mim não. Então, você parou para pensar, estudar o caráter de Deus? Quando estudamos o ser de Deus e os seus atributos, quando começamos a olhar a respeito do caráter desse Deus, o que é atribuído a Ele, isso começa a fazer uma diferença na minha história e começa a fazer uma diferença na forma como eu caminho. Você sabe por que muitos dos irmãos têm uma vida dupla ainda? É porque não conhecem sobre o caráter de Deus. Você precisa começar a estudar acerca do caráter de Deus. Não confia muito nas canções que falam sobre Deus de promessa, que muitas delas estão erradas. Lembra que eu falei do estudo passado? Que Ele é Deus de perto e não de longe? Ele é Deus de perto e de longe. Porque Ele é transcendente e imanente. Lembra disso? Ele é nosso Deus. Ele é Deus acima de todas as coisas. Então, o caráter de Deus, o impacto do estudo do caráter de Deus em nossas vidas tem que afetar todas as áreas. Você tem que começar a ser sedento para conhecer a Deus. Você sabe que eu tenho observado? Que eu sei que Deus quer batizar muitos nesse lugar. Dar uma experiência com o Espírito Santo. Mas nós estamos entrando num tempo onde isso vai acontecer através do conhecimento que nós vamos adquirir do Senhor. Você vai começar a conhecer a Deus e vai surgir um desejo muito maior de ser impactado por Ele. Impactar outras pessoas. Um segundo ponto.
O caráter de Deus deve ser usado como fonte para toda a moralidade humana. Você sabe de uma coisa? Alguns irmãos falam, não, quem é que sabe o que é certo e errado? Eu não creio na Bíblia. Eu não creio na Bíblia, como é que eu sei o que é certo e errado? Estudar o caráter de Deus, sabe que na criação, Deus colocou partículas do seu ser, e no ser humano, e nós fazemos parte da criação do homem. Ele colocou dentro do homem a eternidade, sementes da eternidade. Ele colocou no homem também o senso dele, e sobre a terra também. E lá em Romanos 1:20 fala sobre isso, que isso vai fazer com que o homem seja indesculpável. Se você estudar na história a questão missiológica, você vai perceber que como é que os povos antigos, bem distantes, têm uma ideia sobre a questão moral e a questão ética. Se eles não entraram numa classe de moral e ética, quem comunicou isso a eles? Uma ameba? Sei lá, um vírus, sei lá o que foi. Não existe uma voz que comunica a respeito desse Deus na criação. Existe, e nós precisamos entender isso. Gente, precisamos entender isso. O caráter de Deus deve ser usado como fonte para toda a moralidade humana. Você sabe uma coisa? O que é moralmente correto está ligado com as Escrituras. Deus comunica o que é isso. Deus fala através das leis. Deus fala através das direções que Ele dá para o seu povo. O que o povo precisa estabelecer. Aí vem os irmãos, que conhecem muito da Bíblia. Fala assim, não, meu Deus é o Deus do Novo Testamento. E aí a palavra diz que Deus é imutável. Aliás, eles estão repetindo uma heresia do primeiro século, né? Com um herege chamado Marcião. Marcião falava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus diferente do Novo. Que não era o mesmo Deus. Só que nós estamos servindo um Deus que não muda. Não muda. E Jesus fala assim, ó, eu não vim destruir a lei. Lembra disso? Ele não fala isso aí? Eu vim cumprir a lei. E a palavra fala que a lei do Senhor é boa, perfeita e agradável. Interessante isso. Nós tentamos, sim, o Evangelho ele é simples. Mas nós tentamos levar o Evangelho a uma simplicidade para deixar ralé. Aí que é o problema. Porque nós queremos trazer as coisas para o meu entendimento, não buscar conhecimento para se aprofundar nele. Aí que é o problema. Quem aqui já esteve numa aula de matemática ou física, que você ouvia aquilo e falava, nossa, nunca vou aprender isso na vida? Quem? Meu Deus do céu. Se eu olhava e falava assim, não, isso é professor doido. Isso aí, quem aqui pensou, nossa, eu preciso só 2 questões para passar? A quem? Outro dia eu ouvi alguém falar assim, o que serve matemática na minha vida hoje? Me desesperei para nada, né? Física. Quantos olhavam aquilo ali e pensavam assim, nossa, isso não é para mim não. Eu não vou aprender isso nunca. Nós fazemos isso com a palavra. Não, teologia? Não, isso aí é para pastor, para irmão feito doido. Irmão que quer se aparecer. Esse negócio aí, não, meu negócio é ler outros livros? Não, vou ler a Bíblia. Tá, que bom, que se lesse pelo menos, vocês querem, o que é a questão? Aí que é a questão. Aí que é o problema. Você pensa que você nunca vai usar, você pensa que não é para você, mas Deus está falando. O povo que me conhece é um povo que não vai parar, nem vai esmorecer.
Como é que você vai esperar em alguém se você não conhece a pessoa? Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eu estou esperando em Deus. Tá? Em que Deus? O Deus da tua vontade. Quantos jovens eu não escuto, não, estou esperando no Senhor? Primeiro que diz eu te amo, se entrega. Aí eu fico pensando, que Deus é esse? Que Deus que conhece? Não. Que Deus é esse? Sério? Não, eu estou me guardando no Senhor. Até um irmão mais assanhado começar ali, porque tem uns irmãos que são Dom Juan demais, né? Os caras são sedutores. Começar a fazer isso, vai embora, espera. Eu fico revoltado com isso. Aí começa. Não, Deus falou que é o momento. Você já viu alguém, 17 anos, 18 anos, não, o Senhor falou que essa é a pessoa, agora é o momento. Fico olhando, e aí, o que você tem para oferecer? A pessoa não consegue nem firmar a vida, quer se relacionar para criar uma família, vai se tornar um desastre. E tem outros que falam assim, não, eu estou esperando o Senhor, eu estou testando, o melhor eu fico. Essa é a espera, esse Deus, nesse Deus que nós transitamos. Está percebendo em outras áreas também. Quem já não falou assim, Deus falou que esse é meu ministério. 2 meses depois, acontece um problema, não é mais meu ministério não. Está vendo? Não é isso. Não, Deus me chamou para interceder dia e noite. 1 semana só. Você está percebendo as coisas? Quantos irmãos nos chegam falando, olha, eu estou aqui junto, estamos juntos, vamos trabalhar, é hora. Eu fico olhando e digo, já ouvi tanto isso. Quem chega falando para você, prometendo mudar, eu vou logo falando para você, retira a questão decepção do teu vocabulário. Agora, quem quer mudar de fato, toma uma ação, luta, guerreia, briga. Porque eu conheço um Deus. E isso é conhecer de Deus. Isso é a comunicação moral de Deus. Está percebendo isso ou não? Essa variante dentro do nosso coração, do nosso ser, é sinal do Deus que servimos. E o assustador é que parece que nós estamos servindo o Deus desse século e não estamos percebendo. Um outro exemplo. Pessoas falam assim, olha, eu aprendi a me amar. Legal. Eu preciso me amar mais. Mas tem pessoas que estão se amando demais. Está além da conta. E aí já cai naquela questão que diz que nos últimos dias pessoas vão ser amantes de si mesmo. Onde é que fica a linha de ser amante de si mesmo e amar a si mesmo? Você sabe que nós estamos numa geração, a maior geração, a geração mais narcisista de toda a história. Quer um exemplo? Porque se multiplicaram as fotos com biquinho no Facebook. Você acha que isso é coisa comum da moda? Não é, querido. Ou a pessoa está demonstrando o vazio dentro de si, ou simplesmente ela quer demonstrar o quanto ela se acha. Porque uma pessoa em sã consciência não vai. Desculpa, eu não acho isso moralmente correto. Eu não acho isso moralmente correto. Outro dia eu postei uma foto de um macaco. Eu falei assim, tá aí. Isso é geração. Porque irmãos ficaram com raiva, falaram. Pode falar, querido. Mas eu preciso dar a mensagem para você. Irmãs, jovens, você não precisa fazer isso para ninguém. Um simples sorriso mostra muito mais. Eu acredito que o sorriso é uma comunicação moral de Deus. Já sorri. Existe muito mais beleza no sorriso do que um bico.
Isso é uma frase boa para Facebook, pode postar. Eu estou falando sério. Eu fico nervoso com isso, eu fico. Porque não é uma coisa comum, não é normal, não é personalidade. É uma disfunção cultural da pós-modernidade. A beleza na decência. Pessoa que tem a comunicação da moralidade e do caráter de Deus é decente. Não usa artimanhas para atrair. Não usa. É simples, verdadeiro. Eu duvido. Porque, imagina Jesus na nossa época, aqui de boa com os discípulos. Mas não dá. Não vai. Eu acho muito interessante nós registrarmos momentos felizes. Compartilha a tua alegria. E não cai nessa de eu não compartilho a minha alegria porque tem invejosos e vão acabar com ela. Para! Isso é coisa de universal, querido. Parou! Se você compartilha a tua alegria, você pode contagiar outros. Faz isso. Isso está relacionado à moralidade de Deus. E o Senhor faz isso. O caráter de Deus nos mostra isso. Outro ponto. Vamos lá. A ausência do conhecimento do caráter de Deus conduz à idolatria e a outros pecados. Não é verdade isso? Por que você cria outro? Por que você adota ídolos? Porque você não conhece o verdadeiro Deus. Não é loucura? Gente, vamos lá. Parece que eu estou cheio de legalismo aqui, mas não estou não. Sério, eu sou uma pessoa crisada com legalismo. Não sou não. Eu não estou de terno gravado como eu estou aqui. Teve um irmão uma vez que veio assistir o culto, ficou, como diz o Marco, bolado com o meu chapéu. Cadê a reverência, pastor? Vou pesquisar, vamos lá. Falta do conhecimento do caráter de Deus conduz à idolatria. Nós começamos a criar ídolos. Começamos a olhar para... o pecado se torna comum. O problema. Pecado se torna comum. Quer dizer, falar palavras horríveis às pessoas se torna comum. Se torna uma linguagem. Existe uma linguagem pós-moderna que é perigosa. Quem comunica de fato o caráter de Deus tem cuidado com o que vê, com o que ouve. E todo mundo sabe que eu não tenho um problema com relação à questão da música. Porque a minha visão com relação à música está ligado à questão da comunicação do reino. Dentro de uma música evangélica, você pode comunicar o reino. Mas tem música evangélica que não comunica o reino. Tem Deus, tem muita coisa ali, um nome, mas não comunica o reino. E tem música do lado de fora que comunica. Aí o problema é que tem irmãos que é exagerado. Pode! Aí vai escutar terrível, vai começar, nossa, aí não dá. Aí fica nervoso, dá nervoso. Aí de vez em quando fala isso, uns irmãos desesperados, pastor, fulano de tal está escutando funk. Eu digo, misericórdia, isso aí está no inferno. Fulano, o senhor falou aquele dia na arena, talk, depois o fulano foi escutar Calypso. Eu digo, misericórdia, só entregou o coração dele. Vocês leram que eu recebi uma mensagem da irmã que sentiu de Deus para orar pelo Chimbinha Joelma? Vocês sabem? Leram isso? Quem leu isso? Levanta a mão. Eu tive que compartilhar. Pastor, você acha que eles podem voltar? Eles podem ser uma bomba no meio evangélico, uma bomba no inferno se converterem. Eu digo, meu Deus, eu não sei se eles se converterem e parar de cantar, vai ser uma bênção. Mas meu medo é essa turma se converter e gravar um disco gospel. Aí vai ser bronca.
Nós estamos esperando o próximo popstar que vai se converter para idolatrar. Estamos esperando. O próximo cara. Eu estava lá no Antém, o Rodolfo estava lá. Tem irmãos que escutam Rodolfo, se arrepia todo aqui dentro. Estava lá. Eu conversei com o Rodolfo, bati um papo com ele. Eu falei, se quiser um dia lá em Manaus conosco, vamos e tal. Cara simples, gente boa, aprendendo muito. Percebi que está aprendendo, está conhecendo muita coisa. Só que eu percebi que colocaram o rapaz num patamar que ele não está preparado para estar. Nós fazemos isso. Um monte de gente desesperado com o Thales, misericórdia, olha o que o Thales fez. Olha o que fizeram com ele, rapaz. Olha o que fizeram com ele. Colocaram o rapaz num patamar e não tinha condições. Ungiram o pastor. Aliás, para ser pastor hoje não precisa ter conhecimento teológico ou bíblico. Basta fazer um CD para dar certo, se torna pastor. Ou é ser famoso, com pouco tempo de convertido, se torna pastor. É triste isso. Falta de conhecimento de Deus. E a ausência do conhecimento do caráter de Deus cria essas coisas. Nós vamos criando ídolos. Vamos começando a idolatrar pessoas, coisas. Aí começamos a ficar extremos nas coisas. Gente, eu estou falando algo muito sério aqui. Está percebendo aonde nós estamos caminhando? Isso é falta do conhecimento de Deus. Falta do conhecimento do caráter de Deus. Porque conhecer o Senhor vai nos conduzir à luz. Amém? Vai nos conduzir à luz. Tem pessoas que não têm fama nesse local, mas são conhecidos no céu. E eu sei que tem pessoas que têm fama e são conhecidos no céu. Eu não tenho problema com relação à fama também. Porque Jesus era famoso, como diz o Michel, né? O problema é a idolatria no coração daqueles que se dizem povo de Deus. Nós temos que ter cuidado. Outro ponto. Conhecimento do caráter de Deus faz-nos ver a vida e o universo que nos cerca de uma nova perspectiva. Isso é fantástico. Você começa a conhecer a Deus, você não vai olhar a criação de uma mesma maneira. Você não vai olhar as coisas da mesma maneira. Você vai perceber. Gente, conhecer a Deus vai mudar a tua perspectiva. Quando você olha o ser humano. Lembra que eu falei para vocês, há muito tempo atrás, agora virou frase de Facebook, deram até outros nomes, tem vários autores agora, vários, não tem problema, vários, mas há muito tempo atrás, falei para vocês algo, que o Espírito Santo estava falando no meu coração, que o maior opositor do amor não é o ódio, lembra disso? Era a indiferença, lembra disso aí? Era a indiferença. Isso é muito sério. Quando eu conheço o caráter de Deus, eu não consigo ser indiferente. Eu não consigo. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a criação, eu percebo que Deus não abandonou a criação. E eu faço parte dela. Quando eu olho a criação, eu percebo que Deus não me abandonou também. Deus não nos abandonou. Deus não nos abandonou. Esse Deus que é transcendente e imanente, invadiu a história para redimir todas as coisas, mas Ele vai voltar um dia. E sabe o que vai acontecer? Ele vai dar conta de toda a injustiça que foi feita na terra. As injustiças que fizeram com os indígenas, Jesus vai dar conta disso. Vai. A injustiça que o Estado fez com as pessoas despossuídas, com os pobres, Jesus vai dar conta disso.
E sabe o que eu temo? Eu tremo com isso, é porque eu posso estar envolvido nessa história. Porque a igreja está se envolvendo com falsa justiça. É por isso que urgentemente nós precisamos nos envolver com a cultura da oração. A cultura da oração vai nos levar a viver uma justiça real e verdadeira. Não baseada no sentimento ou na necessidade, mas na comunicação de Deus, na restauração da criação. Jesus vai voltar. E aquela criança que morreu porque os hospitais negligenciaram, isso foi um sangue inocente. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai cobrar isso. Isso me traz um conforto, mas me deixa motivado a continuar e cultivando a terra e clamando para a sua volta. Eu quero a volta do Senhor, porque Ele é o único justo e verdadeiro. E só Ele pode realizar isso, mas eu só posso clamar realmente para a volta de Jesus, se eu conhecer o caráter de Deus. Porque Ele vai me fazer olhar o universo e todas as coisas novas. Você sabe aquela pessoa que você precisa perdoar, mas não consegue? Você não consegue, você fica ali. Mas quando você conhece o caráter de Deus, nada pode conter. Isso é maior que você, porque você sabe que isso é ordenança. Isso não está baseado no sentimento. Quem fala assim, eu não senti de perdoar, está errado. Perdão não está baseado no sentimento, mas naquilo que Deus comunica, seu caráter. Falta conhecer a Deus. O nosso problema, sabe qual é? Não é a estratégia, o nosso problema não é a falta de paixão, o nosso problema não é isso. Nosso problema é a falta de conhecer a Deus. Nós precisamos nos converter, gente. Nós precisamos conhecer o Senhor. Esses dias eu tenho celebrado com irmãos que têm comunicado o conhecimento de Deus. Outro dia a Luana compartilhou, esses dias, no dia do batismo, falando, esse dia eu nasci de novo, eu chorei porque eu sei, Senhor, continua falando ao coração dela, te revela que ela possa ter uma fome e sede de te buscar. Nós precisamos do Senhor, gente. Eu aprendi com uma simples ligação perguntando, você está bem? Pode fazer a mudança na vida de muitas pessoas. Mas eu percebo que todos os dias nós esperamos uma ligação daquelas pessoas que nós consideramos importantes, mas nós não tomamos a ação de fazer com aquelas pessoas que talvez nós não consideramos, mas estão precisando. Há um peso sobre a vida dos pastores. Todo mundo espera uma ligação, uma palavra do pastor. Todo mundo. Mas a história vai mudar no dia que nós começarmos a nos preocupar uns com os outros. No dia que nós decidirmos dar a vida uns pelos outros. Eu sei que muitos aqui dentro dão a vida pela minha vida, pela vida da minha família, mas não vão dar a vida uns pelos outros. Isso é errado. Isso é errado. Essa comunidade se converte de fato quando aqui dentro tiver pessoas dispostas a dar a vida uns pelos outros. Sabe por que não fazemos isso? Porque não conhecemos o caráter de Deus. Não temos perspectiva nova de nada. Não conhecemos. Não temos. Passa lá, meu irmão. Conhecimento do caráter de Deus vai nos levar a desfrutar de um relacionamento melhor com Ele. Gente, está ligado a conhecer o Senhor.
quando você canta que Deus é grande, invencível, imutável, você está falando do que você conhece. Ele é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel não porque Ele fez por mim, mas porque eu sei que nele não há nenhuma vírgula de infidelidade. As pessoas que mais provaram a fidelidade de Deus, obrigado, meu irmão, obrigado. As pessoas que mais provaram a fidelidade de Deus foram pessoas que menos receberam. Incrível! Incrível! Nós vivemos nessa moeda de troca. O Senhor é fiel. Quando é que você fala que o Senhor é fiel? Quando você recebe uma bênção, não é verdade? Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. A situação mudou. Tu és fiel. A empresa me pagou. Tu és fiel. Por que você não fala que Deus é fiel quando tudo está dando errado na tua vida? Por que você não fala que Deus é fiel? Por que você não fala que Deus é fiel quando Ele tira o que é de mais precioso de você? Porque nós temos a tendência de olhar um atributo de Deus e achar que isso só é Deus. Mas Ele é muito maior que isso. Muito maior que isso. Eu olho para a vida de Jó, a crise que esse homem passou, por tudo que ele passou, e fala, imagina alguém falar, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o teu nome, tu és fiel. Sabe, quando é que nós vamos chegar a um ponto de falar que nem o apóstolo Paulo fez? Olha, eu aprendi no muito e no pouco, na escassez, aprendi na fome ou comendo, aprendi que em tudo o Senhor é bom e imutável. Aprendi a me ser contente nessas coisas. Você sabe, eu acho que a maior chave para a mudança da terra é o povo de Deus ser contente no seu ser, muito mais do que recebe dele. A palavra fala que quando vir um amor de Deus sobre nós, o mundo saberá que o Senhor é Deus. Mas o amor de Deus, não naquilo que Ele pode fazer, mas naquilo que Ele é. Sabe? Quem Ele é. Quem Ele é. Gente, quem Ele é. Na escuridão, Ele continua sendo Deus. No maior conflito da tua vida, Ele continua sendo Deus. Ele é imutável. Ele é eterno. Ele escreveu essa história. Ele é o dono do amanhã. Se eu conheço esse Deus, eu posso sim estar aflito. Eu posso sim estar mexido por algo. Eu posso estar passando por dias difíceis. Mas isso não vai alterar o que eu sinto, o que eu penso por dele ou por ele. Porque isso não está baseado no meu sentimento, mas na razão, naquilo que eu conheço sobre Ele. Você conheceu já alguém tão profundamente, quando alguém vem falar sobre essa pessoa, você fala, nossa, você conheceu um momento de raiva dessa pessoa, mas ela não é assim não. Você conhece, já falou isso? Já falou isso? Você conhece alguém tão profundo que você olha a atitude da pessoa e fala, não, isso não é a pessoa. Eu conheço, tem algo aí. Nós precisamos parar de conhecer a Deus só pelos seus feitos. É bom conhecer a Deus pelos feitos.
Mas se nós conhecemos a Deus só pelos seus feitos, quando o Senhor retirar, Ele não vai ser um Deus bom. Ele é um Deus bom em todo o tempo, porque Ele é um Deus justo e verdadeiro. Pode passar, meu irmão. Conhecendo o caráter de Deus, vamos melhorar em nossa adoração e unidade. Eu quero ver um momento onde esse lugar canta sobre a bondade de Deus, conhecendo que Ele é bom. Imagina você chegar aí fora, provar e ver de que o Senhor é bom. Fala, mas você, olha a tua vida, você está passando por toda essa luta, Deus é bom. Isso não altera o Senhor. Nas maiores crises existenciais, homens e mulheres foram usados, que conheciam o caráter de Deus, para comunicar a bondade de Deus. Imagina isso. Nossa! Isso vai melhorar a nossa adoração, nós vamos cantar sobre esse Deus, conhecendo esse Deus. Você imagina nós começarmos um culto declarando os atributos de Deus? Imutável, insondável, onipresente, onisciente, bom, justo. Eu acho que nós precisamos começar a definir o que de fato é o nosso culto e para quem é Ele. Esse lugar vai crescer muito ainda. Presta atenção. Eu sei disso. Mas esse crescimento vai se dar porque aqui dentro vai ser um lugar onde Deus escolheu para descansar. Todo o seu povo vai comunicar do que conhece a um Deus verdadeiro. Vai falar, o Senhor é o único Deus. A fama desse lugar tem que ser a fama do Senhor. A fama do Senhor. Eu sonho ter para você cadeiras confortáveis. Eu não sou daquele que faz assim, não, é só Jesus, você tem que sentar no chão, não. Eu quero um lugar confortável para os irmãos. Não quero ser extremo aqui. Canta aí qualquer coisa para Jesus. Ouviu isso? Terrível. Os irmãos falam, não, irmão, pode cantar, pega o microfone e canta, voz ruim, mas é para Jesus. Mas por que para Jesus mesmo você não tem que cantar no microfone? Isso fere alguns, porque tem gente que pensa que o chamado deles é louvor e Deus está falando que não. Tem gente que quer desenvolver o talento, luta por isso, talvez você consiga. Por exemplo, eu olho para o Messias tocando, eu digo, nossa, Jesus, dá raiva, porque eu queria tocar como o Messias. Eu vejo o Lucas ministrando louvor, o Helder, a Rebeca, a Tati, eu digo, gente, eu não vou ministrar louvor mais não, tá louco? Vou ficar aí. Não vou fazer isso não. O que vou fazer? Não vou fazer isso não. Deus vai levantar pessoas com muito mais talento para isso. Vai fazer. Sabe? Vai chegar um tempo onde eu vou me alegrar, onde eu posso fazer com o que Deus me deu. Isso vai mudar a nossa adoração. Em unidade, então. Eu não vou amar o meu irmão porque eu fui com a cara dele. Isso é um problema em nosso meio. Nossa, eu não fui com a cara do fulano. Nossa, eu não sei. Isso é um problema. A palavra é muito clara, né? Como é que você fala que ama a Deus, mas não ama a pessoa que está ao teu lado, teu irmão? Deus que você não vê e diz que... E não ama o teu irmão que você vê todos os dias. Nossa, nós temos que pensar sobre isso. Muito sério. Muito sério. Como é que você vê também a questão de que Deus pode se apresentar
através da vida de alguém. Isso é muito sério, muito sério. Outro ponto, eu quero finalizar, eu tenho mais 15 slides, não é, minha irmã? Meu Deus, eu vou finalizar. Eu vou passar para a próxima, porque nós íamos falar sobre os nomes de Deus. Eu estava empolgado para falar isso, porque eu estou emocionado de falar sobre os nomes de Deus. A fé cristã não é um bloco de doutrinas separadamente, é um pacote. Ou você crê nele inteiro, ou você não crê. Assim é com Deus. Não cremos apenas parte de seus atributos e caráter. Cremos por inteiro. Tem irmãos que falam assim, da doutrina cristã, do cristianismo eu gosto disso aqui não. Então você não crê em nada. Que não são blocos pequenos, é um pacote só. Você não pode amar o Deus do Novo Testamento e odiar o Deus do Antigo Testamento. É um só Deus. Sabia que o Deus do Levítico é o Deus lá de Mateus. Nós podemos responder a tudo? Não. Se você me pergunta, porque tem coisas que na Bíblia que eu não sei responder para você. Falando, só aí eu não sei. Mas eu confio no Deus que tem a história em suas mãos. Nós precisamos entrar de cabeça nessa história. Precisamos. Eu quero finalizar com esse último slide, que vai dar base para a próxima mensagem. Pode passar. Os nomes de Deus, passa mais um. E o primeiro nome que fala é Elohim. Eu vou finalizar com isso, para dar um gostinho. Elohim, o Deus poderoso. Elohim é o plural de El, que significa aquele que é forte, o Deus poderoso. Você sabe que na Israel antiga, na antiguidade, eles atribuíam aos outros deuses a palavra Elohim também. Mas, quando se falava a respeito de Deus, era algo plural. Porque era um Deus acima de todos. Deus poderoso. Era um Deus verdadeiro, majestoso. E isso dava a ideia da Trindade. E espero na próxima mensagem falar sobre isso. Você pensa, eu nunca entendi a Trindade na vida. Vai finalizar a mensagem, você não vai entender ainda, mas você vai ficar animado de conhecer mais o Senhor. Elohim, Deus poderoso. Gênesis 1 fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, é o Deus poderoso. E esse Deus poderoso tem a história em suas mãos. Elohim tem a história em suas mãos. O Deus que é trino, mas é um Deus. E um Deus que se dá para a economia, para invadir a história, para mudar a nossa história. E esse Deus se faz presente em nosso meio. O Deus Elohim também é chamado de Emanuel. Gente, olha isso. João fala que vimos sua glória como unigênito do Pai. E ele compartilhou da sua glória. E ele continua comunicando essa glória em nosso meio. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero parar de ficar cantando, ainda bem que eu vou morar no céu. Sério, irmãos. Eu sou grato pela salvação. Deus, obrigado. Gratuito, dom gratuito de Deus. Sou grato pela salvação. Quero me alegrar na minha salvação. Mas não é ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu estou na terra e posso comunicar esse Deus que é transcendente e imanente. Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Não podemos falar de missão da igreja sem conhecer a missão de Elohim.
Eu estava conversando com um grupo de alunos de outro estado, via Skype. E aí o pessoal tudo lá, vamos fazer missão, beleza. Somos uma igreja missionária, é um dos nossos pilares. Missão e tal, vamos fazer missão. Aí todo mundo falando, e a missão da igreja? E a missão da igreja? E rapaz, um bocado. Todo mundo falando sobre a missão da igreja. Cada um tendo sua definição sobre a missão da igreja. Para uns a missão da igreja era cuidar dos pobres. Para outro a missão da igreja é das viúvas. Para outro a missão da igreja é ganhar e multiplicar. Para outros a missão da igreja é construir orfanato. Para outros a missão da igreja... Aí todo mundo tinha uma definição. Eu digo, gente, você parou para pensar? Nós estamos pensando na missão da igreja sem tentar pensar na missão do Deus da igreja. Todo mundo parou. Você já parou para pensar na missão de Deus? Qual é a missão de Deus? Porque a missão de Deus afeta a minha missão. Na realidade, a missão de Deus é a missão que eu procuro ter. A missão da igreja é a missão de Elohim, o Deus Todo-Poderoso. E nós estamos entrando em dias onde nós vamos conhecer a missão do Deus eterno. Vamos sair dos extremos e entrar na centralidade do Deus eterno. Eu quero conhecer esse Deus, você quer? Busca o Senhor. Tenha uma mente investigativa. Não tenha medo. Procure saber. Leia sobre Ele. Procure saber sobre o seu caráter, seus atributos. Isso vai mudar a tua história. Isso vai mudar a tua perspectiva, vai te curar. Te falando para você, eu estou sendo curado. Porque eu estou conhecendo Deus a cada dia mais. Eu tenho formação teológica, tenho pós-graduação, mestrado. Gente, eu estou sendo curado porque eu estou conhecendo Deus mais e mais. Não parou, não parou. Não parou, não parou. Eu quero conhecer mais, eu quero conhecer os atributos desse Deus, eu quero crer nele. Vai chegar dias onde as pessoas vão tentar destruir a fé, destruir aquilo que eu creio, e pode até destruir aquilo que eu sinto, mas não vai destruir de fato o que existe na minha mente. A razão pela qual vivo e morro. A razão pela qual você vive e morre não é o que você sente. A razão pela qual você vive e morre é a qual aquela semente da eternidade que pulsa dentro de você. Você fala assim, eu não sei, mas eu estou sendo movido para isso. E eu sinto que Deus está nos atraindo para Ele. Porque Ele vai estar pedindo uma assembleia solene. E Ele está falando, eu preciso que o meu povo me conheça. Porque a missão do meu povo está ligado, ou é a missão do Deus desse povo. Vamos conhecer o Senhor. Vamos falar mais sobre Deus. Isso não é coisa para teólogo, isso é coisa para o povo de Deus. Isso não é coisa para professor, ou só para pastor, não, isso é coisa para o povo de Deus. Você vai conhecer mais o Senhor. Torne-se alguém faminto que busca Ele em todos os lugares. Amém? Fique em pé.